Você já parou para pensar que a voz que mais influencia suas escolhas de hoje, as roupas que você veste, os lugares que frequenta e até os sonhos que você abandonou, talvez nem seja a sua? Tem gente que nunca precisou interferir na sua vida para controlar o rumo dela. Bastou alcançar a sua identidade. E talvez uma das prisões mais silenciosas da vida seja essa. Quando você começa a se enxergar pelos olhos de quem nem te conhece por inteiro, quando uma crítica injusta pesa mais do que 10 verdades, ou quando uma rejeição antiga continua mandando em você anos depois. E o mais perigoso é que isso costuma não ser tão nítido para você, porque isso costuma aparecer como excesso de explicação, medo de desagradar, necessidade de ser aceito ou como culpa, por não corresponder à expectativa de todo mundo. E o problema é que quem vive tentando caber na expectativa alheia aos poucos se transforma em outra pessoa. Hoje eu vou te contar, primeiro, porque a voz dos outros ganha tanto poder dentro de nós. Segundo, como perceber que você está vivendo para aprovação sem nem notar. Terceiro, como filtrar o que realmente merece entrar no seu coração. E por fim, como construir uma postura emocional mais firme, mais limpa e mais livre. Porque se você não aprender o que vamos falar aqui hoje, você pode passar anos sendo uma versão editada de si mesmo, só para não ser rejeitado. Vai continuar se diluindo, se fragmentando e se perdendo aos poucos, até chegar o dia em que você irá olhar no espelho e não vai reconhecer a pessoa que está ali. Pense naquele momento em que a sua mente gritou um não, mas a sua boca, quase no automático, sorriu e disse sim. É aquele momento em que você engoliu a própria vontade e mais uma vez se traiu, para manter uma falsa harmonia com quem estava ao seu redor. Ou pense naqueles encontros com a sua família, em que você já chega se preparando para se defender. Você escolhe cada palavra com cuidado para contar sobre um projeto novo, uma decisão importante ou uma mudança que quer para a vida. Não porque seja errado contar, mas porque você já sabe que alguém vai reagir com ironia, deboche ou desprezo, disfarçados de conselho. E quando aquela frase vem, você encolhe por dentro e percebe que passou a vida inteira tentando provar o seu valor para pessoas que já decidiram não te aplaudir. Nos relacionamentos, a tragédia é ainda mais silenciosa. Para não perder o outro, para não ser abandonado, você começa a gostar do que o outro gosta. Abandona pessoas que eram importantes, engole limites, silencia desconfortos e sacrifica a própria essência no altar da permanência, como se amar significasse desaparecer. O problema não é apenas a opinião alheia. O problema é quando você entrega a ela a função de dizer quem você é. E é aqui que muita gente se perde sem perceber. A raiz disso é profunda. O coração humano tem uma tendência perigosa de procurar fora a confirmação que deveria estar firmada dentro. E isso é antigo. Há uma sabedoria que atravessa séculos dizendo que o medo das pessoas arma ciladas. Construir a sua paz sobre a opinião alheia é como levantar uma casa bonita sobre areia solta. O primeiro vento de desaprovação derruba tudo e deixa você nos escombros da ansiedade. Você entrega a chave da sua mente para um carcereiro instável, porque as pessoas são inconstantes. A mesma multidão que te aplaude hoje, amanhã pode te condenar por uma vírgula fora do lugar. E então você vira refém dos extremos. Num dia se sente grande demais, no outro pequeno demais. Então perceba, se cada voz pede uma versão diferente de você, tentar obedecer todas elas é a maneira mais rápida de desaparecer para si mesmo. Você tenta agradar, você se esgota, você se perde. E quando a pessoa não sabe mais quem é, qualquer aplauso vira alimento, qualquer crítica vira sentença. Agora, se essa dor de viver exprimido nas expectativas dos outros faz sentido para você, se você sentiu que eu estou descrevendo o que acontece na sua casa, no seu trabalho ou dentro de você, deixe seu like no vídeo. E se você quer um lugar para recuperar o governo da sua mente e da sua vida, se inscreva agora nesse canal. Aqui nós ensinamos pessoas a não serem governadas pelas emoções ou pelas expectativas alheias e aprenderem a governar a própria vida. Agora vem a parte mais importante. Não basta perceber, é preciso romper. Muita gente acredita que o caminho para se libertar da opinião alheia é simplesmente não estar nem aí. Mas isso quase nunca muda tudo, porque indiferença não é liberdade. Muitas vezes é só uma armadura, e ter que viver vestido com uma armadura também pesa. Então o caminho não é endurecer o coração, é fortalecer a sua identidade. O primeiro caminho é retomar o centro. Retomar o centro significa identificar com clareza quais os seus valores são inegociáveis, porque quando você não sabe o que protege, qualquer pressão te afeta.
Então, quando alguém te pedir algo, quando surgir aquela pressão invisível para concordar com uma situação que fere a sua consciência, você não vai responder na mesma hora. Você vai pausar, vai conter a pressa e vai se perguntar: esse sim honra quem eu sou? Ou só compra um alívio momentâneo diante do julgamento dos outros? O erro mais comum aqui é o desespero de responder rápido para não criar clima, não frustrar ninguém e não parecer difícil. E por causa disso, você assume compromissos que sugam a sua paz por dias, por semanas. Mas quando você pausa, você retoma a autoridade. O silêncio começa a comunicar firmeza. E as pessoas ao seu redor passam a perceber que o seu tempo, o seu consentimento não são um terreno vazio que qualquer um invade. Aos poucos, você constrói uma cerca de respeito em volta da sua vida emocional. O segundo caminho é filtrar o tribunal. A maioria de nós carrega um júri imaginário dentro da cabeça, um tribunal lotado de vozes que nunca deveriam ter tanto poder, e você precisa escolher, de forma consciente, quem realmente merece acesso à sua escuta profunda. Não mais do que 2 ou 3 pessoas, gente que te provou com caráter, que te ama de verdade, que corrige sem humilhar, gente cujos valores combinam com a vida que você quer construir. O resto é ruído. Então, se um colega distante faz uma crítica atravessada, se alguém que não te conhece solta uma opinião dura a seu respeito, você precisa separar e classificar isso como barulho de fundo, não como sentença. O erro clássico aqui é querer explicar a sua vida para quem já decidiu te interpretar mal. E quando você se explica para gente invejosa, ferida, mal intencionada, você entrega exatamente o que elas querem, a sua paz. Mas quando você filtra o tribunal, uma leveza imediata começa a nascer. Você para de desperdiçar energia tentando convencer quem não quer compreender e guarda sua força para o que realmente importa. O terceiro passo é separar valor de reação. Esse ponto muda tudo, porque a reação das pessoas a você não é sobre o seu valor. Muitas vezes revela os filtros delas, os medos delas, as carências delas, as limitações delas. Jesus foi amado por uns, rejeitado por outros, mal interpretado por vários, e isso nunca definiu quem ele era. Mas esse é o ponto. Ele sabia quem era, a missão dele na Terra. Perceba a lógica. Aprovação não cria identidade, rejeição também não. No máximo, elas revelam o coração de quem reage. Nem toda reação negativa significa que você está errado. Pode significar apenas que a sua mudança parou de servir ao conforto de alguém. Mas um detalhe aqui. O erro nesse ponto é parar no outro extremo e achar que nenhuma opinião importa. Importa sim. Conselho sábio importa. Correção honesta importa. Gente que te ama de verdade e te confronta com a verdade importa. O ponto é que ouvir não é o mesmo que se render. Você pode considerar uma opinião sem entregar a ela o direito de definir a sua essência. E o quarto e último movimento é assumir a sua voz. Assumir a sua voz é parar de pedir desculpas por existir. É começar a se posicionar no mundo real, de forma simples, sem agressividade, sem teatro, sem culpa. Isso significa que quando alguém ultrapassar um limite seu, você não vai sorrir para engolir o desconforto, nem vai explodir por ter acumulado mágoa demais. Você vai olhar com firmeza e dizer o necessário, sem discurso longo, sem querer convencer, sem justificar além do necessário. Isso é maturidade e gente madura não precisa gritar para ter presença. Quando você retoma o centro, filtra o tribunal, separa valor de reação e assume a sua voz, uma coisa muda dentro de você. Você para de viver como produto da leitura dos outros e isso não te torna frio, te torna livre. E quando você sustenta esse novo lugar, os aproveitadores se afastam e os que ficam começam a te tratar com respeito que antes talvez nem existisse, porque a sua postura ensina os outros sobre o espaço que eles podem ocupar na sua vida. E identidade firme não nasce num dia emocional, ela é construída de decisões pequenas repetidas, silenciosas dentro de você. Então deixa eu fechar o que eu abri no começo do vídeo. Tem gente que nunca precisou tocar na sua vida para controlar o rumo dela, bastou tocar na sua identidade, mas isso só continua enquanto você entregar para vozes humanas um lugar que elas não deveriam ocupar. Entenda isso. Não deixar a opinião alheia definir quem você é como construir uma casa sobre colunas resistentes. Pode vir aplausos e críticas. Aplauso é vento bom, crítica é vento ruim, mas casa boa não depende do tipo de vento para permanecer em pé.